de princípios valorativos, né? A gente trabalha então com a ética, a moral e a política, né? Os dois pontos talvez mais relevantes para a gente estar analisando refere-se à ética em si, né? Os princípios éticos e como esses princípios, a partir do momento que são criados, transferem-se para a arena política e de alguma forma interferem na legitimidade que os atores políticos principais tentam dar para suas ações. Quando a gente fala da ética, como o dicionário filosofia coloca para nós, né, seria a ciência da conduta, né, de alguma forma buscar compreender a conduta individual e elementos, na verdade, que de alguma forma determinam, condicionam essa conduta individual e, como a gente vê nesse verbete, essa análise, ela historicamente ficou entre dois campos, né? Um primeiro campo, uma análise da orientação da conduta humana e os meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da natureza humana. De alguma forma, essa primeira visão observa a conduta humana como determinada, de certa medida, pela própria natureza humana, né? E uma segunda visão apontaria para a ética como a ciência do móvel da conduta humana, procurando determinar tal móvel com vistas a dirigir ou disciplinar essa conduta. De alguma forma, vendo como o ambiente interferiria na conduta humana e considerando que essa conduta ela pode ser moldada, né? De alguma forma, a gente poderia ensinar determinados padrões de comportamento éticos, né, que os indivíduos então passariam a adotar, né? Então, na diferença dessas duas visões principais da ética, a primeira visão consideraria a possibilidade de um ideal para o qual o homem se move pela sua natureza. Então, aqui a gente vê que existiriam elementos condicionantes inerentes que fazem parte da própria condição humana e que dessa forma interfeririam na conduta humana, né? Enquanto a segunda visão, como podemos de alguma forma derivar dessa diferenciação sobre o que seria a ética, né? A segunda visão diz que existiriam motivos, né, ou causas da conduta humana, né? Então, que na verdade não seria inerente, que não faria parte da própria natureza humana, mas sim que, porque se a gente considera como a natureza humana, então a gente considera como algo constante, enquanto nessa segunda visão é considerado como algo móvel, né, que pode ser moldado. E tudo isso, na verdade, advém da concepção, da noção que se tem do bem, que seria o que se buscaria, né, como o objetivo final, né? E dentro dessas noções de bem, a gente pode derivar também dessas duas concepções diferentes de ética. A primeira noção de bem consideraria como uma realidade perfeita ou a perfeição real, né? E nesse sentido, seria o objetivo último de toda ação humana alcançar esse bem, né, individual e coletivo, que de alguma forma iria satisfazer o indivíduo, né? Enquanto uma segunda visão, né, derivando daquela segunda visão de ética, o bem é visto como um objeto de apetição, no sentido de que ele satisfaz, o bem que se procura, ele satisfaz, né, algum impulso, algum desejo, né, algo que o indivíduo tem. Então,
uma primeira noção que considera o bem como algo dado, um objeto da realidade, e como, pela própria natureza humana, o indivíduo buscaria isso, né? Enquanto nós temos essa segunda noção que vê esse bem como algo que é construído individual e socialmente de acordo com o interesse dos indivíduos. Nessa noção de bem, a gente já pode derivar uma questão que vai para a política, né? Que seria a noção do bem comum. Quando a gente fala da noção do bem comum, nas teorias democráticas clássicas, né, seria o que os indivíduos buscam dentro da arena política, né, alcançar o bem comum, porque a partir do bem comum eu consigo também satisfazer os interesses individuais, né? Eu dirimo aqui os conflitos, né? O problema é, né, do ponto de vista da política já, né, a gente conseguir analisar e estabelecer o que seria esse bem comum. Porque essa noção de bem comum, na prática, ela varia de acordo com os indivíduos, varia de acordo com os grupos. Então, a gente pautar a nossa ação política nessa noção de bem comum acaba se tornando um problema justamente pela dificuldade de identificar o que seria esse bem comum. Essa é uma crítica aos teóricos da democracia mais clássica. Essa democracia surgida ali no século XVIII, século XIX, fundamentalmente ali na segunda metade do século XVIII, com a independência dos Estados Unidos e com a Revolução Francesa. A partir daí é que se cria essa noção do bem comum, e se nós formos avaliar, por exemplo, a sociedade estadunidense que deu origem a boa parte do regime democrático republicano, né, nós vamos ver que era uma sociedade relativamente fechada dentro de uma determinada perspectiva, onde quem era considerado cidadão, fundamentalmente, os homens brancos proprietários. Então, nesse sentido, ela conseguia, digamos, a gente conseguia observar esse bem comum justamente porque por quem faz parte dessa sociedade ser um determinado grupo, fica mais evidente a possibilidade de constituir o que seria esse bem comum, porque os interesses seguiriam mais ou menos dentro da mesma lógica. A partir do momento que esse sistema, que esse regime político ele vai se abrindo, vai incorporando mais indivíduos no seu interior como cidadãos, são mais interesses que vão sendo inseridos, né? Mais interesses que vão sendo buscados alcançar, atingir, e nesse sentido esses interesses muitas vezes acabam sendo dissonantes, né? E fica mais difícil de se estabelecer essa noção do bem comum, né? Porque o bem comum para diferentes indivíduos, diferentes grupos, a partir desse momento que é a abertura do sistema político, esse bem comum vai representar diferentes coisas, né? Então, e o mais importante também, como se alcança, como se atinge esse bem comum, né? E tudo isso vai de uma questão valorativa, individual, de diferenças de valores, de princípios, diferenças de objetivos e metas, né? E também podemos ver que na filosofia mais moderna e contemporânea, nós vamos ver como se institui esse princípio dos valores, né, como um elemento importante para conseguirmos delimitar os princípios éticos, né? Mas, para nós termos, de alguma forma, essa divisão bem estabelecida dos princípios éticos e da própria ciência da ética, a gente divide entre esses dois campos que derivam também em princípios morais diferentes, né? Uma moral fechada, né, que seria
essa primeira forma de analisar a ética, onde as ações estariam determinadas pelo instinto, estariam determinadas pela natureza humana, estariam determinados então por hábitos que vão sendo reproduzidos pelos indivíduos na sociedade. E de alguma forma, o objetivo fundamental que se observa aqui é a conservação da sociedade. É justificar a manutenção de uma determinada dinâmica social a partir desses princípios éticos e morais que são repassados ao longo do tempo. E uma segunda forma de analisar a moral, que seria a moral aberta, né? Que seria a moral dos profetas e dos inovadores, dos místicos e dos santos, né? Que, na verdade, a moral estaria determinada pela emoção, pelo instinto e pelo entusiasmo. E aqui entraria questões como o prazer, a satisfação individual, né, como o objetivo a se alcançar, e dessa forma, essa moral, ela é móvel ao longo do tempo, porque diferentes indivíduos vão ter diferentes emoções, instintos e entusiasmo, vão ter diferentes prazeres e satisfações, né? Mas o mesmo indivíduo, ao longo do tempo, ele pode alterar a sua percepção individual sobre aquilo que ele considera como prazeroso, satisfatório para ele, né? Então, o que nós temos que ter aqui como mote, como elemento central para essa nossa compreensão, é essa diferenciação desses dois campos, da ética e da moral, né? Essa concepção mais fechada, que considera como algo determinado, inerente à própria natureza humana, aos próprios instintos humanos, e dessa forma pode ser ensinado, né? E teria como objetivo a conservação da sociedade. E uma segunda visão que considera que, na verdade, o objetivo, né, da ética, da moral, esse bem que se busca alcançar, ele estaria determinado pelos prazeres e pela satisfação individual. E, nesse sentido, é algo que se altera ao longo do tempo, né? Isso nos leva a diferentes concepções de política também, né? Como eu disse, nessa busca pelo bem comum, né, nós teremos aqui uma visão que considera esse bem comum como algo que se reproduz ao longo da história, né, e a outra visão que considera como algo que vai se alterando de acordo com a alteração da sociedade e dos indivíduos que estão envolvidos nela, né. Aí, no verbete de política, nós observamos lá que são 4 definições principais, né? 4 significados principais da política. Primeiro, como a doutrina do direito e da moral. Segundo, como a teoria do Estado. Terceiro, como a arte ou a ciência do governo. E quarto, como o estudo dos comportamentos intersubjetivos. A primeira visão, nessa doutrina do direito e da moral, consideraria a política como a investigação do que deve ser o bem e o bem supremo. E aqui, novamente, entra nessa questão do bem comum, mas aí é uma perspectiva muito mais funcionalista de sociedade, considerando, então, a possibilidade da conservação ao longo do tempo das estruturas de poder. A segunda visão, como teoria do Estado, observaria a política como a ciência de descrever a forma do estado ideal, né? Ou, por outro lado, determinar a forma do melhor estado possível em relação a determinadas circunstâncias, né? E aqui já deriva daquelas duas visões diferentes de ética, né? Aquela ética e moral mais fechada consideraria, então, a possibilidade de descrever
a forma de Estado ideal que se busca atingir, né? E do ponto de vista mais contemporâneo, seria então as questões atinentes à democracia liberal representativa, né? E a segunda visão seria como determinar a forma do melhor Estado possível em relação a determinadas circunstâncias, que são as circunstâncias objetivas que se observam, né? E que, na verdade, o transformar a sociedade para se atingir um ideal de organização seria um equívoco, né? A terceira visão, como a arte e a ciência do governo, observaria a política como uma forma de compreender de que maneira surgiu um governo e de que maneira, depois de ele ter surgido, ele pode ser conservado durante o maior tempo possível. E essa terceira visão é, na verdade, a visão que, de alguma forma, constrói a ciência política que nós conhecemos, né? Onde, na verdade, a ciência política seria o estudo, né, das formas para se alcançar a manutenção estável do sistema de dominação, né? Isso, manutenção estável nesse sentido, no sentido de reduzir os custos para conseguir se manter a estruturação das relações de poder, né? Porque, na verdade, o que a política estuda seriam fundamentalmente relações de poder. O objeto da política seria estudar isso, né? E para considerar essas relações de poder, e quando a gente fala em relações de poder, a gente já fala na existência de uma diferenciação entre a capacidade do exercício de poder. E aí a gente faz aquela diferenciação entre quem governa e quem é governado, quem domina, quem é dominado, né? E dentro dessa perspectiva, né, como existem interesses divergentes na sociedade, como nós conseguimos manter uma estrutura de poder, de dominação, onde tem quem domina e quem é dominado, quem detém mais poder e exerce esse poder na sociedade e quem é subordinado nessa lógica, como eu consigo manter essa diferenciação sem que ela exploda em conflitos, né? Por isso que o exercício do poder, ele necessita de legitimidade para conseguir ser aplicado, né? E aí a gente tem dois grandes campos ali que a gente pode diferenciar de análise sobre essa legitimidade do exercício do poder, né? Um primeiro campo que divide entre os elementos do consenso e da coerção, considerando que o exercício do poder ele necessita desses dois campos, né, da coerção e do consenso, que os elementos consensuais eles são normalmente os que mais se buscam, né? Por quê? Porque eles reduzem o custo do exercício do poder. Mas quando os elementos consensuais, que dentro desses elementos consensuais seria você incutir os seus interesses nos outros indivíduos, né, para que esses outros indivíduos considerem o seu interesse como o interesse deles também, né? De alguma forma, transpassar os seus interesses enquanto classe dirigente, enquanto classe dominante, nos subordinados, né? Mas quando esses elementos consensuais eles falham, isso abre espaço para os elementos coercitivos, né? Ou a própria ameaça do uso da coerção para corrigir condutas, né? Quando um governo, um regime, ele vai apenas nos elementos coercitivos, ele vai entrando para um regime ditatorial, um regime totalitário, porque ele não consegue justificar a sua dominação, não consegue legitimar a sua dominação através dos elementos consensuais. Então ele vai precisar apenas da força para conseguir manter a justificativa da sua dominação. E uma outra forma de analisarmos também seria pela legitimidade do domínio, onde existiriam três grandes formas de legitimação desse domínio, né? Pela tradição,
e aí seria aquela legitimidade pela repetição eterna, né? Nessa dominação pela tradição, a gente vê a questão da nobreza, por exemplo, da dominação religiosa também, e na verdade você justifica o que acontece nesse momento pelo fato de sempre ter ocorrido dessa forma. Então, que seria mais ou menos derivado daquele primeiro elemento lá de ética, né? Que seria inerente à própria natureza humana, a natureza das coisas. É desse jeito porque foi constituído desse jeito e a gente conserva dessa forma, né? Um segundo elemento de legitimidade do domínio seria através do domínio burocrático legal, que na verdade, por existirem regras que delimitam que devemos agir de determinada forma, então a gente se submete a essas regras. É um princípio racional, né, de seguir essas regras, porque são essas regras que legitimam toda a estrutura de dominação e são essas regras que permitem dirimir os conflitos na sociedade. E o terceiro elemento, e dentro desse elemento burocrático legal, considera-se então que as regras existiriam o corpo burocrático que, de alguma forma, mantém e aplica essas regras, e esse corpo burocrático ele é impessoal, ele é racional, ele apenas aplica a lei, né? E o terceiro elemento de legitimação do domínio vem do domínio carismático, né? Na verdade, da consideração de que determinados indivíduos possuem capacidades extraordinárias e a partir dessas capacidades eles encantam todos os interesses da coletividade, são os únicos capazes de alcançar o bem comum, né? E aqui entrariam os grandes líderes carismáticos da história, né? Que justamente baseiam-se, legitimam-se, né, por essa questão de se colocarem diante da sociedade como os únicos capazes de alcançar os objetivos coletivos, né? Então, seriam essas três formas de legitimação do domínio, né? Então, basicamente, esses alguns elementos para nós termos em conta relativos a esses verbetes de ética, moral e política, e eu vou encaminhar para vocês também uma atividade, né, para vocês fazendo essa comparação dos dois grandes campos de pensamento sobre a ética, né, como isso interfere na construção de valores morais, né, e como isso então, interfere, em última instância, também na política, especialmente nessa questão do estabelecimento do bem comum, né? Como se criam essas noções diferentes de bem comum que nós temos na sociedade, né? Isso eu encaminho para vocês por e-mail, junto com o link aqui para essa explicação da aula.